Olá, pessoal! Se você acha que a discussão sobre a importância estratégica do petróleo é recente, fique até o final do vídeo e surpreenda-se com essa discussão. Antes de começar a discussão, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, ativasse os sininhos, compartilhasse esse conteúdo e deixasse aquele joinha. Assim você faz o meu canal chegar a mais pessoas e essa discussão também. Gostaria também já de agradecer àqueles que vêm me apoiando pelo Apoia-se ou pelo Pix. E se você quiser contribuir, qualquer valor é de grande ajuda para o canal. Bom, pessoal, essa semana, nós vimos aí o governo Lula cumprir uma promessa de campanha e derrubar a PPI, que era a paridade de preços internacionais da Petrobras. E isso vai fazer, e fez já, né, já ocorreu o efeito, de diminuir o preço dos combustíveis e assim facilitar o controle da inflação, uma vez que os combustíveis são estratégicos para a economia do Brasil, justamente, né, porque encarece ou deixa um pouco mais barato o preço dos alimentos, e isso faz com que, por exemplo, a classe trabalhadora pague um valor menor na sua alimentação. E isso é uma grande vitória, né, daqueles que derrotaram o Bolsonaro nas urnas. Contudo, essa discussão sobre o quanto que a Petrobras e a produção de combustível é estratégica para o Brasil, ela não é nova, ela é antiga no Brasil. E até envolve um personagem, né, escritor de livros infantis, o Monteiro Lobato, que inclusive está sendo revisado em função, né, dos seus personagens aí do sítio do Pica-Pau Amarelo, que alguns têm aí uma perspectiva racista. E vale lembrar que o Monteiro Lobato é filho do seu tempo. Apesar de ser ligado intelectualmente, né, nas suas posições políticas aos modernistas, o Monteiro Lobato é filho das oligarquias de São Paulo e com eles era ligado politicamente. Né? Então, a sua visão contraditória, né, de um lado moderno, mas de outro lado atrasado do ponto de vista racial, é expressa nas suas obras e essas obras estão sendo revisadas. Bom, contudo, o Monteiro Lobato cumpriu na década de 20, na década de 30 e no comecinho ali dos anos 40, um importante papel de trazer para o debate nacional a questão do petróleo. O Monteiro Lobato, ligado às oligarquias de São Paulo, ele sempre, vamos dizer assim, beirou os governos, né, principalmente do Washington Luiz, com relação à questão de cargos. Inclusive, o Monteiro Lobato ficou, né, na junta comercial ligada a Nova York, do Brasil em Nova York, para poder aí negociar o café lá. E lá nos Estados Unidos, o Monteiro Lobato teve um contato muito intenso com relação à questão dos intelectuais que pensavam o desenvolvimento nos Estados Unidos. Tanto que o Monteiro Lobato ele era um entusiasta do American Way of Life. Né? Essa ideia, né, do capitalismo pleno, o Monteiro Lobato é entusiasta dessa ideia. E ele vai olhar para o Brasil e vai dizer o seguinte: olha, a nossa diferença do Brasil para os Estados Unidos é a indústria. Ou seja, os Estados Unidos têm uma indústria de ponta, ao passo que o Brasil ainda tem uma indústria muito tímida. E para que se desenvolva uma grande indústria, era necessário, vamos dizer assim, dois pilares. Isso segundo Monteiro Lobato, que seria o ferro e o petróleo. Então, ou seja, na década de 20, o Monteiro Lobato trouxe para o debate nacional a necessidade de uma indústria siderúrgica. Só que não avançou esse debate. E ele viu no petróleo a possibilidade de se fazer um debate sério e o petróleo alavancar a indústria siderúrgica no Brasil. E é assim que ele vai começar o debate e fundar uma empresa privada de extração de petróleo. E em cima dessa empresa de extração de petróleo, ele vai começar a fazer campanha pelo Brasil de que havia petróleo no Brasil e a necessidade de explorar esse petróleo, uma vez que sem essa matéria-prima era impossível desenvolver uma grande indústria no Brasil. E o Monteiro Lobato, rapidamente no meio
no meio empresarial, ganhou adeptos. Até que o Monteiro Lobato procurou, né, uma vez que ele não tinha toda a capacidade técnica, procurou um engenheiro mexicano que dizia ser capaz de achar petróleo sem a necessidade de perfuração através de uns equipamentos meio mirabolantes. Obviamente ele caiu indiscreto no primeiro momento e não demorou muito, um engenheiro achou petróleo, né, na região de Alagoas. E assim o Monteiro Lobato passou a pressionar o governo para poder explorar o petróleo lá. Só que veio a crise de 29 e em seguida o Vargas subiu ao poder e fez diversos acordos internacionais para manter o Brasil na órbita, né, desses países centrais do capitalismo. E dentro dessa perspectiva, o Monteiro Lobato começou a pressionar e publicar diversos livros, artigos, escrevia no Estado de São Paulo. Ou seja, o Monteiro Lobato passou a articular a opinião pública para que o governo passasse a investir diretamente na produção nacional de petróleo. Qual que era a visão do Monteiro Lobato? Que havia um lobby, principalmente por parte dos Estados Unidos, que tinha já produção de petróleo e de gás na Bolívia, para que o Brasil não produzisse petróleo, porque passaria a concorrer com as empresas norte-americanas então instaladas na Bolívia. Dessa forma, o Monteiro Lobato pressionava de fato mesmo as autoridades até que, né, na década de 40, no começo da década de 40, ele mandou uma carta para o Getúlio Vargas falando, né, o Brasil já estava no Estado Novo, falando que havia petróleo e que era necessário explorar o petróleo. O Vargas mandou prender o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi julgado, pegou 6 meses de prisão, mas por conta, né, da sua influência política, ele ficou apenas 3 meses e foi libertado logo em seguida. Com o final da Segunda Guerra Mundial, e por conta das pressões populares, que esse debate voltou de novo, né? E o Monteiro Lobato faleceu em 1948. Alguns anos mais tarde, o Vargas volta ao poder no começo da década de 50, e em 53 o Vargas então funda a Petrobras, foi fundada em 1953. E vale lembrar que esse é um momento, né, de Guerra Fria e por conta justamente do Vargas fazer essa manobra, né, considerada um pouco mais à esquerda, ou seja, atendendo aos movimentos populares que nesse momento tinham um caráter bastante nacionalista, o Vargas inclusive vai ser, enfim, brutalmente agredido politicamente pelos adversários e logo em seguida o Vargas se suicida e a Petrobras nasce então nessa conjuntura histórica, né? Durante os governos militares, a Petrobras foi usada como um grande baluarte nacionalista, né, de indústria, de desenvolvimento e assim por diante. Porém, né, passando os governos militares, na década de 90, a Petrobras passa a ser novamente atacada por parte aí de setores da elite ligada principalmente ao pensamento neoliberal, tanto que é uma greve histórica, né, em 1994, por parte dos petroleiros, justamente para impedir, né, esse ataque, esse massacre contra a empresa. Só que, infelizmente, essa, né, talvez seja uma das últimas grandes greves políticas da história do Brasil, acaba sendo derrotada, né, esse movimento político dentro da Petrobras, e o Fernando Henrique Cardoso decreta o fim do monopólio da Petrobras. Nos anos seguintes, né, nas décadas seguintes, o Lula, em 2002, assume o governo e a Petrobras volta novamente a ter um papel central na reorganização da economia do Brasil. E a Petrobras passa de uma empresa, né, em torno de 40 bilhões para uma empresa em 2010, 2011, no valor de mercado em torno aí de 400 bilhões de reais. Então, ou seja, a Petrobras teve um crescimento gigantesco nesse período de 8 anos aí dos governos petistas e
a gente novamente vê um ataque por parte das elites contra justamente a Petrobras. A Lava Jato, inclusive o Dallagnol, também teve o seu mandato cassado, né, um dos líderes aí dessa organização criminosa que realmente quebrou o país, mas as elites se organizaram novamente, principalmente aqueles ligados ao neoliberalismo e ao mercado de valores, e faz duros ataques à Petrobras. A Petrobras teve alguns dos seus setores privatizados, como é o caso da BR Distribuidora, que eu acho que será uma pauta super importante daqui para frente para reestatizar, porque provavelmente haverá uma pressão por parte da distribuidora para manter os preços, né, lá em cima e ela continuar lucrando, uma vez que ela é uma empresa privada. Né? Então, nós vamos ver aí um embate entre esses elementos daqui para frente. Contudo, esse debate da centralidade da necessidade do petróleo e da produção nacional voltou à tona e é importante a gente encará-lo. Espero que vocês tenham gostado da minha análise, da perspectiva histórica, né? Trazendo novamente o Monteiro Lobato, que foi, naquele momento, uma pessoa que agitou e colocou a necessidade de uma produção nacional, né? E da história da Petrobras como um todo, que é uma importante companhia e um importante patrimônio do povo brasileiro, porque ele garante um combustível barato e que possa nos garantir alguma soberania. E por isso a Petrobras é tão disputada pela elite, porque a elite do nosso país, infelizmente, tem um projeto mesmo apenas de lucro, né, e nenhum investimento no país. Muito obrigado, espero que tenha gostado da discussão.